Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero continuar a nossa conversa da semana passada em relação aos ataques do governo federal, do Congresso Nacional, aos direitos dos trabalhadores conquistados com a luta de muitos e muitas na Constituição de 88. A PEC 241 significa o ataque direto no orçamento da saúde, da educação, da previdência social, entre outras áreas que serão punidas com a PEC 241. É inadmissível que um país que conquistou tantos direitos, que um país que ficou na ditadura por tantos anos, um país que foi para as ruas para defender os direitos das pessoas de se manifestarem, um país que lutou para que houvesse abertura dos parlamentos fechados pela ditadura, não vá às ruas defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não é possível que não tenham os brasileiros e as brasileiras acordados ainda para o que significa a PEC 241. Infelizmente, essa proposta de emenda constitucional, que é chamada PEC 241, ela limita os gastos e despesas com a saúde, educação, assistência social e previdência pelos próximos 20 anos. Ela foi enviada pela equipe do interino Michel, que se tornou, de fato, a Câmara dos Deputados. A proposta institui um novo regime fiscal que prevê que tais gastos não poderão ocorrer acima da inflação acumulada no ano anterior. O autor da medida é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Classificou a PEC como dura e admitiu o propósito de limitar os gastos com saúde e educação, que atualmente são vinculados à evolução da arrecadação federal. Ao colocar um limite para os gastos da União pelas próximas 2 décadas, essa PEC institucionaliza um ajuste fiscal permanente e ignora uma eventual melhora de situação econômica do país. Ora, se você tem melhoria na educação e na saúde, você tem a melhoria do desenvolvimento econômico de um país. Se você não tem essa melhoria, você não tem um desenvolvimento econômico bom em nenhum país do mundo. E aí, os golpistas dizem que limitar o gasto público vai ajudar a conter o crescimento da dívida pública. Há divergência nisso. Tem países que são mais endividados, a sua dívida pública é maior que a do Brasil. Países desenvolvidos mais que o nosso. Por exemplo, as dívidas maiores. A Espanha, com 99% do PIB, os Estados Unidos com 106% e o Japão com 248%. Portanto, não é o endividamento, não é a dívida pública que diz se um país tem um bom desenvolvimento econômico ou não. Então, significa essa PEC cortar dinheiro da saúde e dos trabalhadores. Quero ver agora que o presidente ex-interino Temer faz com que o Ministério da Previdência corte diversos benefícios de aposentados que acumularam por conta de uma resolução que existia ao seu salário, incorporaram ao seu salário um direito.
E agora o Ministério da Previdência vem cobrar uma dívida de aposentados e ninguém vai às ruas defender esses aposentados. Ora, eu concordo que aquilo que está em desacordo com a lei, que ele seja revisto, mas não dá para punir pessoas aposentadas com 70, 80 anos, dizendo que eles têm dívida com o Ministério da Previdência. Não é possível. Ninguém vai para a rua fazer as manifestações? Eu tenho muito medo do que pode ocorrer com o país nesses 10 anos, que com a aprovação da PEC 241 não poderá ser revertido este quadro. Ou seja, a mudança só pode haver daqui a 10 anos. Como o PSDB tem um interesse muito grande na disputa de 2018, ele não quer que essa PEC caia no colo dele por uma cobrança eleitoral que pode acontecer em 2018. E por isso, a pluralidade partidária tão grande nesse país, na minha concepção, ela torna possível as negociações mais esdrúxulas. É óbvio que a Grande Corte do Brasil se reuniu um dia antes da votação da PEC, num coquetel magnífico, que muitos, depois dos deputados, dos mais de 400 e suas famílias estavam lá, não gostaram muito, porque era um coquetel à la Marcela, à la Temer, e eles não gostaram muito da comida. Mas foi nesse coquetel que foi travado um acordo de perda de direitos dos trabalhadores e até daqueles que já estão aposentados. A PEC 241 vai retirar do Brasil mais direitos dos mais pobres, dos mais humildes e daqueles que mais precisam. Por isso, alguns estudantes no Vale do Paraíba, iniciou por Caraguatatuba, já estão ocupando as escolas, já estão se manifestando por conta de saberem o grau de intromissão do ajuste fiscal na educação, por conta de saberem que a educação, se ela já não é boa, ela pode e vai ficar pior com a PEC 241. Por isso, estudantes do Brasil, vocês que em diversos momentos da história, os estudantes estiveram à frente da luta, vocês hoje também estarão à frente da luta e contem com o nosso apoio. Porque mais que votar um projeto que possa prejudicar ou, naquele momento, punir uma determinada parte da sociedade, pior é escravizar para sempre o povo brasileiro, ou pelo menos por 20 anos, o povo brasileiro dos direitos fundamentais conquistados a duras penas na Constituição de 88. Eu quero falar de um assunto também que diz respeito à PEC. A nossa principal cadeia produtiva hoje no Brasil, a de óleo e gás, ela também poderá sofrer por conta da PEC 241. Por conta dos prejuízos da desvinculação da austeridade mais longa do mundo, a PEC 241. E é natural que os acordos de leniência feitos pelo juiz Moro, os culpados têm que ser punidos, é verdade, mas esses acordos, eles inviabilizam que as empresas nacionais continuem tocando projetos. Por isso, a entrega do pré-sal para as empresas multinacionais. Muitas vezes, você que está me ouvindo, fala o que isso significa na nossa vida. Significa o atraso de 10, de 20, de 30, de 50, de uma década, de 100 anos. Esses acordos, a punição das empresas que estão envolvidas na corrupção,
Nos Estados Unidos, levam de 5 a 8 dias, tendo intervenção interna. No Brasil, não sabe-se quanto tempo vai levar. Exatamente com o objetivo de colocar as empresas do capital internacional para trabalharem no pré-sal, no petróleo, neste país. Eu quero continuar falando disso, porque é isso, foi a descoberta do pré-sal, foi a abertura do capital para as empresas brasileiras, foi a participação dos mais pobres na economia que deu a este país um momento econômico bem melhor. Eu vou apresentar na próxima sessão um quadro de como era antes de 2002, como ficou de 2002 a 2016 e como será daqui a 10 anos, para que você tenha ideia de quanto esses que ocupam o poder agora, principalmente o Congresso Nacional, está vendendo o nosso país. Infelizmente, é disso que a gente tem que falar nesse momento.